Amar tá praticamente na metade. E olha, já dá pra dizer que muita coisa aconteceu. Nem tudo jogando a favor da novela. Ela começou empolgando, com audiência em curva ascendente, mas esse fôlego parece ter dado uma bela diminuída depois que a concorrência mexeu seus pauzinhos e dividiu a atenção do público. Mas será que Amar naufragou mesmo, ou ainda tem salvação nesse mar revolto? Quais são, de verdade, as chances da novela voltar a crescer em audiência e engajamento? Tudo isso e muito mais no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Amar novelas mexicanas é também navegar em águas turbulentas. Então nada mais justo que você aproveitar esse tempinho para deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal. Quando você clica no sininho, o YouTube te notifica cada vez em que um novo conteúdo é publicado. Assim, você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. Desde outubro no ar, ocupando o horário nobre do SBT, Amar ainda está longe de ser chamada de sucesso por aqui. A novela, protagonizada por Eva Cedenho e David Cepeda e produzida em 2025 por Inácio Sada, até começou com um certo fôlego, mas ainda sofre para cativar o telespectador brasileiro. Ela não é um fracasso absoluto, longe disso, mas também está bem distante de virar aquele fenômeno que mobiliza grupo de WhatsApp, rede social e conversa de corredor no trabalho. Aqui mesmo no Almanaque Latino, a novela já passou por várias fases no tribunal da internet. Primeiro, teve muita gente torcendo o nariz quando Amar foi anunciada como substituta de As Filhas da Senhora Garcia. Muita comparação, muita desconfiança, aquele clássico "ah, mas a anterior era melhor". Depois, com a leve subida nos números de audiência, veio um segundo momento. As pessoas começaram a olhar com mais atenção, reparar em alguns acertos, reconhecer que ok, não é nenhuma obra-prima, mas também não é esse desastre todo que pintaram. É aquele olhar desconfiado que aos poucos vai derretendo e se transformando em olha, contra todas as expectativas, essa novela está começando a me conquistar. Só que a situação mudou quando a Record resolveu correr atrás do prejuízo e programou uma nova novela turca para competir diretamente com Amar. Mãe roubou preciosos números de Amar e me deu uma percepção curiosa a respeito da concorrência que as novelas mexicanas enfrentaram ao longo dos últimos meses. Para esmiuçar melhor, quando As Filhas da Senhora Garcia estava no ar, eu sentia que ela concorria muito mais com Vale Tudo do que com a novela bíblica da Record. Quando Vale Tudo acabou, quem acabou se dando bem não foi Amar, e sim a nova novela turca da Record, que herdou essa faixa de público. Isso dá a entender que a audiência que poderia migrar para Amar foi pulverizada por outra atração internacional. Em outras palavras, as novelas mexicanas conseguem competir bem com as produções bíblicas, mas sofrem bem mais quando a disputa é com outra novela estrangeira forte no mesmo horário. Só que, ao contrário do que muito blogueiro anda pregando por aí, eu não vejo a situação de Amar como algo mega desesperador e catastrófico. Tem sim uma oscilação para baixo, mas nada daquele tom de tragédia que alguns querem vender. A curva, nesse momento, é de ligeira queda, mas não é um abismo. Agora, dito isso, tem dois pontos específicos que eu considero realmente preocupantes. O primeiro, em vários dias, Amar marca menos audiência do que todas as novelas repetidas que o SBT está exibindo. E aí não é só uma questão de mas é outro horário. Claro, cada faixa tem sua concorrência, seu perfil de público, seu contexto. Mas ainda assim, é um sinal ruim quando o produto inédito no horário nobre rende menos que as reprises da casa. Isso sugere que a curiosidade inicial não se converteu em fidelidade.
O segundo ponto é ainda mais delicado. De modo geral, o programa que vem antes de Amar e o que vem depois tem desempenho superior. Ou seja, o público até liga a TV, até fica no canal, mas na hora da novela há uma leve dispersão. Em bom português, a novela não está segurando a galera como deveria. Esse comportamento de buraco na grade é um tipo de alerta que a emissora nenhuma gosta de ver, porque indica rejeição ou, no mínimo, falta de interesse consistente. Mas posso ser bem sincero? Eu tenho achado essa coisa de ficar destrinchando ponto de audiência cada vez mais chata e maçante. Se subiu meio ponto, se caiu meio ponto, vira um papo vazio que não diz quase nada sobre a novela em si. Às vezes eu sinto que o povo na internet engaja mais para debater a respeito de audiência do que da própria história, dos personagens, das tramas, e francamente, isso não faz muito sentido para mim. Como eu já assisti Amar inteira quando o SBT anunciou que ia exibir, justamente porque eu não consigo me comprometer com o horário da TV aberta, hoje eu consigo ir além do número. Além de trazer conteúdo aqui para o canal, eu já tenho um diagnóstico pessoal bem claro do porquê esse engajamento da novela tá tão fraco. E para mim, o mais interessante de ver uma novela fora do esquema da TV aberta é isso. Como é bom poder assistir focando só na história, nos personagens, nas escolhas de roteiro, e não naquele eterno boletim de quanto deu ou deixou de dar de audiência ontem. É justamente aí que a gente realmente entende o que funciona e o que não funciona em Amar. Para quem não lembra, Amar é o remake de uma novela chilena chamada Amar Profundo, exibida no Chile em 2021. A versão mexicana, até por ser uma produção do Nicandro Dias Gonzalez, que foi parar nas mãos do Inácio Sada, que habitualmente era um executivo da grade vespertina mexicana, já nasceu com uma missão muito clara: pegar uma história que, por si só, não é nada excepcional e transformá-la numa experiência ainda mais leve, acolhedora e bem familiar. Nesse ponto, a adaptação até cumpre o papel. A novela é simpática, tem um clima gostoso, fácil de acompanhar. Mesmo assim, lembro que lá no começo, muita gente classificou o conflito central como fraco ou pouco impactante, o que ajudou a criar essa sensação de que Amar é uma trama que agrada, mas não entusiasma todo mundo. Eu estou me referindo ao ponto de partida em que a Estrela se vê obrigada a assumir o negócio de pesca do pai e acaba batendo de frente com o Fabian, que é o líder do sindicato dos pescadores. Tudo isso enquanto rola uma intriga em cima de uma suposta fraude cometida pelo pai dela. Na minha visão, esse tipo de conflito é bem comum em novela. Você tem a disputa profissional, o choque de interesses e, em paralelo, aquele caminho clássico do casal que sai da inimizade e vai caminhando rumo ao romance. É a famosa fórmula de inimigos a apaixonados, que normalmente é garantia de envolvimento do público. Então, até esse ponto, Amar entrega o básico direitinho. Dizer que o casal formado pela Eva Cedenho e pelo David Cepeda é campeão de química seria um baita exagero, mas também não dá para dizer que eles são um desastre juntos. Não é aquele par romântico que causa aversão, nem aquele caso em que a gente torce para cada um e viver um romance com um terceiro personagem em vez de ficar com o par oficial da história. Em resumo, funcionam, entregam o mínimo necessário para vender o romance, mas não chegam a ser aquele casal que faz o público suspirar ou virar assunto por si só. Cumpre o básico, nada mais que isso. Não vão aparecer no ranking dos melhores casais das novelas para provavelmente ninguém. Aliás, provavelmente o público está se interessando mais pelo casal formado pela Marina e pelo Gabriel, vividos por Sofia Olea e Pedro Moreno. Desde o começo, muita gente dizia que Amar lembrava Mar de Amor por causa da praia, do vilarejo de pescadores, daquele visual bem parecido. Mas na prática, a verdadeira semelhança entre as duas
está em outro ponto. A figura da moça que surge desmemoriada depois de sobreviver a um possível naufrágio e passa a ser chamada de sereia. Já deu para ver, inclusive, que, a essa altura, a semelhança das duas histórias está só no ponto de partida, porque o desenrolar já é totalmente diferente. É esse mistério em torno da identidade da Marina que cria um gancho mais forte e, muitas vezes, acaba chamando mais a atenção do público do que a própria trama central da estrela. Nesse momento, a novela já está bem focada no segredo de que o filho do Gabriel não é realmente filho dele. Ele está numa cruzada para garantir a guarda da criança, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as investidas da ex, a Brisa. O desenrolar dessa subtrama ainda promete bastante, principalmente quando o passado da Marina vier à tona e novos personagens entrarem nesse caos emocional que cerca o casal. Tá. Mas onde entra o ponto fraco disso tudo? Na minha humilde e sincera opinião, a execução não acompanha o potencial. A Sofia Olea, que faz a Marina, não tem carisma suficiente para segurar o peso desse mistério todo em cima dela. E a interpretação da Gabi Melado como Brisa vai para outro extremo. É bastante exagerada, num tom de comédia que destoa dos outros. Até o Pedro Moreno, que geralmente é canastrão, parece contido perto da Brisa. Não chega a comprometer a história porque o arco é bom, mas fica aquela sensação de que poderia ser muito mais envolvente se as atuações estivessem mais afinadas. Agora, uma subtrama que ocupa muito tempo de tela e com a qual eu simplesmente não consegui embarcar é o triângulo formado pela Perla e os amigos Valentim e Pascoal. Eu sinceramente acho essa trama bem boba. O que mais me incomoda é que a novela joga fora muito rápido um arco dramático forte, o fato da Perla ter sido vítima de abuso no passado, o que justificava a dificuldade dela em se aproximar dos dois amigos que estavam apaixonados por ela. Era um tema denso com potencial para aprofundar a personagem e dar outra camada à história. Só que, em vez de desenvolver isso com o peso que merece, tudo é resolvido numa velocidade absurda, quase como se fosse apenas um detalhe do roteiro, só para em seguida sobrar um monte de cena boba dos dois fazendo palhaçada para conquistar ela. Fica uma sensação de desperdício enorme de um bom conflito em troca de humor forçado. Na história original, a Perla se mantém arredia com os homens por bastante tempo, e só bem mais adiante o abuso que ela sofreu no passado é revelado. Esse segredo vai sendo construído aos poucos, o que dá peso ao comportamento dela e cria empatia real com a personagem. A Diana Harro interpreta muito bem a Perla, e eu imagino que o público goste da personagem, mas dá uma impressão de um bom papel diluído em uma história tonta. Os pares dela aparecem como alívio cômico da novela. O Valentim é um tipo conquistador barato que dá em cima de todas as mulheres e o Pascoal extremamente ingênuo e inocente e devotado para Perla. Só que tudo isso fica bem caricato. Fica um descompasso enorme entre o histórico da Perla e a superficialidade dos dois caras que deveriam sustentar esse triângulo. E aí entra um ponto que eu acho crucial. Quando uma parte do público diz que o conflito principal de Amar é fraco, no fundo o que essa galera tá pedindo, sem necessariamente verbalizar, é mais histórias com peso dramático dentro do enredo. Eles querem sentir mais, se envolver mais. É o desejo por um bom melodrama. Só que justamente na subtrama que tinha tudo para entregar essa carga emocional, a novela queima na largada, resolve rápido demais, dilui o tema e volta correndo para piadinha e para palhaçada dos pretendentes. Ou seja, quando Amar tem a chance de ser mais profunda, ela mesma se sabota e escolhe o caminho mais raso. Eu li que na novela original, a sogra do personagem que o David Cepeda interpreta,
que é vivida na produção mexicana pela Eugênia Calduro, já tinha morrido na original. Aqui ela já entra em cena carregando um ressentimento enorme pelo genro, porque ela culpa ele pela morte da filha em um acidente de carro. E essa culpa faz com que ela assuma a criação da neta, e daí nasce um dos melhores fios dramáticos da história. Uma avó que ama a criança, odeia o genro e precisa jogar um contra o outro o tempo inteiro. Só que na adaptação mexicana, embora a personagem esteja presente por mais tempo, ela sai de cena rápido demais, sem um grande clímax, sem aquele confronto que marca um grande desfecho. É mais um caso de potencial dramático desperdiçado. No mínimo, dava para manter essa sogra por bem mais tempo, aprofundar essa relação cheia de culpa, mágoa e disputa afetiva. Ainda mais porque Amar é visivelmente carente de grandes vilões e antagonismos mais fortes nessa primeira metade, e ela podia cumprir exatamente esse papel de pedra no sapato emocional da história. Tá, mas falando assim até parece que a novela é toda estragada, e com certeza não é. Quer ver uma história que funciona muito bem? Justamente a da Yasmin, a filha do Fabián, interpretada pela jovem atriz Carla Gaitán. Em Amar, ela vive uma garota viciada em drogas, e aí a trama acerta em cheio. Uma confissão: o único capítulo de Amar que eu vi no SBT foi justamente o primeiro. E a única cena cortada era exatamente o momento em que o namorado da Yasmin entrega para ela um envelopinho com umas pílulas. Me baseando na íntegra mexicana, dá para perceber como a novela escolhe tratar o tema na medida certa, sem pesar demais, sem transformar tudo em panfletagem, mas também sem esconder o problema ou deixar tudo subentendido demais. E aí que entra a comparação. Amar é, no geral, uma novela muito de sempre, previsível, confortável, dentro do protocolo. Justamente por isso, a história da Yasmin, mais sombria e menos cor-de-rosa, acaba cumprindo um papel importante de contraste. Enquanto outras tramas com potencial dramático são aceleradas ou desperdiçadas, o arco dela mostra como a novela poderia ser mais interessante se tivesse coragem de explorar melhor esses tons mais duros em vez de ficar só na zona segura. Eu também sinto que os vilões de Amar são bem defendidos por dois craques do gênero. O Vitor Gonzalez funciona muito bem como o canalha Sérgio, que tenta seduzir a estrela usando a filha como pretexto, mas no fundo só quer garantir uma boquinha da herança do pai dele, e agora tá até naquela fase previsível de tudo, mas que a gente gosta, dele jogando a filha contra o Fabián para aumentar a rivalidade entre eles. E a Érica, a vilã da Laura Carmine, eu curto que não seja o perfil mega assassina. Ela cumpre direitinho a função de antagonista, criando pequenas intrigas, mexendo os pauzinhos para separar o Fabián da estrela. Então, mesmo com as críticas que eu levantei ao roteiro e à direção, com certeza não é uma novela em que nada presta. Tem acertos claros de elenco e de composição de personagem, e da própria história em si. Quando eu coloco Amar lado a lado com As Filhas da Senhora Garcia, que foi a antecessora da faixa, a diferença fica bem nítida. Nenhuma das duas é uma revolução no gênero. Nenhuma está reinventando a telenovela. Mas As Filhas da Senhora Garcia tinha um brilho, um charme, uma personalidade própria que Amar não consegue alcançar. Amar é, de certo modo, orgulhosamente comum. Uma novela que abraça o lugar do confortável, do previsível, do tudo bem, e isso nem sempre é um problema. O ponto é que, como o SBT só traz uma única novela inédita de cada vez, inevitavelmente se deposita muita ficha em cima dela. A expectativa de que esse único título venha com mais força, mais impacto, mais cara de evento, e acaba esbarrando numa obra que se contenta em ser apenas correta. E é dessa distância entre o potencial de mercado e a ambição artística da novela que nasce boa parte da frustração do público. E aí, inevitavelmente, cair naquela armadilha da galera sugerindo outra atração ao invés dessa. E como o SBT segue numa eterna luta para se reposicionar na audiência, a escolha de uma novela que é só ok acaba soando sim como uma oportunidade perdida de algo mais expressivo. Voltando àquela ideia de assistir a novela sem a pressão dos números,
Eu, pessoalmente, curti Amar. Achei legal, agradável, funcionou pra mim, dentro do que ela se propõe e do que eu esperava. Agora, será que essa é mesmo a história mais competitiva que a Televisa tinha para oferecer para o SBT agora? Mas, mais do que responder isso e começar uma eterna lista de sugestões de outros títulos, eu admito que eu quero ouvir de você. O que você tá achando de Amar até aqui? Tá curtindo? Se decepcionou? Tá no meio do caminho? Que nota você dá pra novela até agora? Me conta aí nos comentários, porque eu tô muito curioso para saber se você concorda ou discorda de mim. E claro, se esse vídeo te ajudou a pensar melhor sobre a novela, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.